Hello students, how are you? Tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos, é o professor Carlos, and let's get started. Mas antes da gente começar, pessoal, ó, peguem um local tranquilo, confortável, pegue todo o seu material, tá ok? Caderno, lápis, borracha, deixe o seu dicionário perto aí também, seja ele online ou não, não tem problema, pois vai ser muito necessário para uma série de atividades que eu vou propor aqui hoje, tá ok? Então, bora começar. Como nossos objetivos aqui são ampliar o repertório lexical por meio de textos, ou seja, através de textos e atividades nós vamos ampliar o nosso vocabulário, vamos conhecer uma série de palavras novas e o foco gramatical da nossa aula é esse daqui, ó. Vamos aperfeiçoar o uso do passado perfeito com foco na forma negativa, tá? Então, só para a gente lembrar, o passado perfeito ele nada mais é que o passado do passado. Já já a gente chega lá, tá ok? Guarda essa informação aí. Para o nosso reading, então vamos começar já com a nossa leitura. Nós temos aqui uma breve citação, uma quote, tá? Acompanha comigo aqui a leitura. Bora ver? Falling in love is something I hadn't expected. Repara aqui, ó, o nosso passado perfeito já aparecendo aqui, ó. A gente já fala melhor. But being in love is something I couldn't stop even if I tried. More or less in Portuguese, mais ou menos em português, ele está falando sobre o fato de se apaixonar, que era algo que ele não esperava. Entretanto, estar apaixonado é algo que ele não tinha como evitar mesmo se ele tentasse. Tá ok? Sendo assim, temos uma atividade de interpretação sobre essa citação. Como nós estamos bem acostumados, pessoal, fiz a tradução para poder dar uma noção geral, mas as respostas eu quero sempre em inglês. Aqui são duas alternativas para cada pergunta, tá ok? E enunciado também em inglês, só que aqui não tem tradução minha. É desafiar, fica por conta de vocês. Então busca sempre aquelas palavras cognatas, busca lá no seu conhecimento prévio aquilo que você já conhece. Se for necessário, meu Deus, essa palavra eu não estou entendendo, beleza, vá até o dicionário. Tá? É aquilo que nós já conversamos sobre estratégias de leitura. Gente, não dá para qualquer texto que você venha ler, meu Deus, eu preciso saber de todas as palavras. Não, isso não existe, não é possível de fato isso acontecer. Sempre vai ter uma palavra ou outra, um vocabulário, um verbo ou outro que a gente vai ficar na dúvida, a gente não vai saber. Só que através do contexto a gente consegue chegar a determinadas conclusões. Mas se você julgar necessário, vá até o dicionário, não tem problema, tá ok? A citação está aqui, number 1. Did the person think he or she would fall in love? Yes or no? Number 2, could this person avoid being in love? Yes or no? Okay? So I'll give you some time. Vou dar um tempinho para que vocês pensem, busquem as palavras que vocês não sabem e marquem aqui a alternativa correta, yes or no. Eu já volto, bora lá.
Assim que eu mudar o slide aqui, a gente vai ver a resposta das duas, mas a gente vê com calma cada uma. Olha só. Did the person think he or she would fall in love? A pessoa achava que ela se apaixonaria? No. Ela não pensava isso, porque no começo ela fala, olha, fall in love is something I hadn't expected. Se apaixonar era algo que eu não esperava. Então ela não imaginava que aconteceria. Number 2. Could this person avoid being in love? Essa pessoa, ela pôde evitar de se apaixonar? No, porque aqui na outra parte ela fala, but being in love is something I couldn't stop even I tried. Que se apaixonar era algo que eu não conseguia evitar, que eu não tinha como eu parar, mesmo se eu tentasse, ok? Então, number 2, a resposta é a letra B, ok? Daí, nesse slide aqui, eu estou falando um pouco mais detalhado justamente sobre a questão do presente perfeito, não, perdão, do passado perfeito, past perfect. Dá uma olhada aqui nesse exemplo, olha só. When we arrived at the cinema, the movie had already started. Em português, quando nós chegamos ao cinema, o filme já tinha começado. Então, analisa comigo, pessoal. Eles chegaram no cinema primeiro ou o filme começou primeiro? De novo, quando nós chegamos no cinema, o filme já tinha começado. A gente consegue entender perfeitamente que o filme começou primeiro. Então vamos dizer que essa foi a ação número 1, a ação do filme ter começado. E a ação número 2, nós chegamos ao cinema. Eu disse para vocês anteriormente que o passado perfeito ele é o passado do passado. Então esse tempo verbal ele é utilizado quando você expressa duas ações que aconteceram no passado, uma antes da outra simultaneamente. A ação mais antiga, a ação que aconteceu primeiro, é justamente ela que vem no passado perfeito. A ação que acontece depois, ela vem no passado simples. Se você observar aqui a estrutura gramatical, a conjugação verbal dos verbos aqui, when we arrived, quando nós chegamos, passado simples, tá? Essa daqui, had already started. Aqui, passado perfeito, tá? Qual é a estrutura do passado perfeito? Sempre vai ser o had, mais o verbo na terceira coluna, tá? Lembra da terceira coluna dos verbos, gente? Se você pegar qualquer livro de gramática, por exemplo, ou se você for a um dicionário, ou na internet, por exemplo, a lista de verbos em inglês, sempre vai aparecer a forma base, é a primeira coluna. A segunda coluna é no passado simples e a terceira coluna é no particípio passado. São esses da terceira coluna que a gente utiliza aqui no passado perfeito, tá? O verbo start, ele é um verbo regular. O que isso significa? Significa que o particípio passado desse verbo é com ed. Então, start, started, started. Basta acrescentar o ed. Você transforma ele no particípio. Ok? Tá bom? Então, olha essa linha do tempo que eu tenho aqui, olha. Passado, presente e futuro. A ação que aconteceu primeiro e daí aconteceu a outra logo depois. É tudo no passado. Tá bom? Beleza. E a forma negativa, que foi o que eu disse que seria o foco da nossa aula. Dá uma olhada aqui, ó. When we arrived at the cinema, the film hadn't started yet. Aqui eu mudei um pouco a frase. Quando nós chegamos ao cinema, o filme não tinha começado ainda, tá? Então, gente, a negativa do had not é hadn't. Então, a negativa do passado perfeito você pode fazer assim. Esse sinal de igual, gente, é para indicar que ambas as formas estão valendo, tá? Você pode falar hadn't or had not. Tanto faz, ok? Então, memoriza aí, hadn't ou had not, ok? Beleza? Bom, praticar então. Marque a alternativa correta. Mark the correct alternative, number 1 and number 2. Só para vocês entenderem bem, entre parênteses, eu coloquei ali quais eram os verbos que justamente você acrescentaria ali na lacuna, tá? Então, por exemplo, aqui seria o verbo stop e na número 2 o verbo close, tá? Ambos na negativa,
tá ok? Então você vê com calma aqui qual seria a melhor opção a encaixar ali. Leiam as frases também, busquem aí o significado das palavras que vocês não sabem, tá ok? E daí eu já volto para a gente poder corrigir, vamos lá. Pessoal, eu estava aqui pensando antes, enquanto vocês estavam fazendo a atividade, e assim, por favor, não confundam o passado perfeito com o presente perfeito, tá ok? O passado perfeito, como a gente já havia mencionado, o verbo auxiliar dele é sempre o had, tá ok? Aqui, ó, tipo que está escrito aqui na número 2, ó. É ele que a gente utiliza, seja na afirmativa ou na negativa, e depois o verbo na terceira coluna, tá? No particípio passado. O presente perfeito vai ser have ou has, não é had, tá? E, sobretudo, o uso ele é até diferente, tá? O passado perfeito você se refere, é o passado do passado. Você se refere a alguma ação que aconteceu lá no passado antes de outra, beleza. O presente perfeito, ele é um tempo verbal que já traz uma coisa tipo assim, uma conexão entre o passado e o presente, sabe? Então, só para não confundir, tá bom? É importante a gente frisar isso daí. Vamos ver aqui então as nossas respostas certas. Então, ó, de cara vocês já vão saber, ó, a número 1 é a resposta certa, a letra B e a número 2 também. Mas vamos ver o porquê. Com calma aqui, olha só. Number 1. The driver hadn't stopped at the traffic lights, so the police car chased him. Então nós temos duas ações aqui para a gente poder entender essa história melhor do passado. Primeira ação, o motorista não parar no sinal de trânsito lá. E a segunda ação, já que ele não parou, a polícia perseguiu ele, tá? Então pensa comigo, o que aconteceu primeiro? Ele não ter parado no sinal vermelho ou a polícia ter perseguido? Ele não ter parado. O fato da polícia ter perseguido foi consequência. Aconteceu depois. Então, qual é o passado do passado? A ação dele não ter parado no sinal. Foi o que aconteceu antes, tá? É justamente essa ação, a ação mais antiga, que vai para o passado perfeito. The driver hadn't stopped. O verbo stop, ele é um verbo regular, e daí você acrescenta ed, tá ok? No caso aqui é importante frisar, você dobra o P, tá bom? É uma exceção. Então, o motorista não tinha parado no sinal, então a polícia o perseguiu.
Então ele não parou primeiro, passado perfeito. A polícia o perseguiu, foi a ação que aconteceu depois, em segundo. Daí a gente coloca no passado simples. Chased, perseguiu. Repare que não coloquei o had aqui junto. Não, é passado simples. Ok? Number 2. Vamos para o número 2. The bird flew away because Sue had not closed the window. Tá? Então vamos lá. O pássaro voou, né, ele foi embora, voou, porque a Sue não tinha fechado a janela. Então, ele voou primeiro ou ela não tinha fechado a janela primeiro? Ela não tinha fechado a janela primeiro. Depois disso é que ele voou. Então, a ação que aconteceu primeiro, a gente coloca no passado perfeito. Ó, because Sue had not closed the window. Aqui, pessoal, eu optei por não colocar a forma abreviada, ó. Eu não coloquei hadn't, eu coloquei had not. Beleza, tanto faz, tá? Por que não poderia ser a letra A, teacher, visto que tá had not também, tá na negativa? Simples. Observa o verbo close. Ele tá na forma base. Lembra que o verbo ele tem que estar na terceira coluna? Close, closed, closed. Não é o caso aqui. Tá bom? Isso é sempre importante você lembrar. Verbo na terceira coluna, no particípio passado. Vamos tentar mais uma atividade aqui? Dá uma olhada aqui no número 3, ó. Leiam com calma, a imagem está até aqui para dar uma ajudada, tá bom? Leiam aqui com calma, vejam o verbo que está ali, ó, o verbo paint. Será que esse verbo é regular ou irregular? Não sei. Leia as alternativas e marque aí, eu já volto para corrigir. Vamos ver a resposta certa da número 3, pessoal? Se você marcou a letra B, então você acertou, hein? Mas vamos analisar juntos aqui, olha só. When we came back, the painter hadn't painted the ceiling yet. Quando nós voltamos, o pintor não tinha pintado o teto ainda. Então, ó, voltamos primeiro ou ele não tinha pintado primeiro? Ele não tinha pintado primeiro. Daí a gente chegou e viu, né, que não tinha pintado. Então, a ação mais antiga que vai justamente para o passado perfeito. Aqui está na negativa, olha. Hadn't painted. O verbo paint ele é um verbo regular, então é só colocar o ed, tá? When we came back, quando nós voltamos. Aqui está no passado simples. Acabou. Bem simples assim, tá? Então, hadn't painted. Por que não pode ser a letra A? Pelo mesmo motivo da questão anterior, da número 2. Porque, tudo bem que está na negativa, had not. E eu falei com vocês que tanto faz.
had not ou hadn't. A questão é, no paint, aqui na letra A, ele não foi conjugado na terceira coluna. Painted, tá? Tem que pôr o ED, ele é um verbo regular. Vale ressaltar, gente, é muita informação, né? Mas é importante a gente falar. Os verbos, quando eles são regulares, a forma de passado, a segunda coluna, e o particípio passado, a terceira, são as mesmas. É só colocar o ED. Paint, painted, painted. E por aí vai. Se for irregular, aí que a história muda, cada um vai ter o seu. Aí, qualquer dúvida, um dicionário ajuda vocês. Tá bom? Temos o nosso quiz, pessoal. Number 1 e number 2. Observem aqui com calma. Ó, são perguntas, hein? São perguntas. Vejam quais são as melhores alternativas para poder encaixar ali. Conta e risco de vocês aí, sem minha interferência. Façam aí que eu já volto. Vamos ver então aqui as nossas respostas, hein? Número 1 é a letra B e a número 2 também. Mas vamos ver o porquê. Had the kid learned how to use the app before she texted his mom? A criança aprendeu a usar o aplicativo antes de mandar uma mensagem para a mãe? Aqui é uma pergunta, tá, gente? Se é uma pergunta, o had, ele tem que vir antes do sujeito. O sujeito é the kid, a criança. Então, o had, ele vem antes, tá? Então, se ele aprendeu primeiro ou ele enviou a mensagem primeiro? Quero saber se ele aprendeu antes. Então, por isso que essa ação é a mais antiga, que vem no passado perfeito. E a number 2. Had you called the policeman before I came here? Você ligou para a polícia antes de eu vir aqui? Antes de eu chegar aqui? Também é uma pergunta, então had ele vem antes do sujeito, tá? Ligou antes ou eu cheguei antes? Quero saber se você tinha ligado antes. Por isso que essa é a ação mais antiga, então é justamente a que a gente coloca no passado perfeito. Tá bom? Então tá. Aqui estão as referências da nossa aula de hoje, quem quiser pesquisar. E daí o que a gente falou hoje, pessoal? O uso do passado perfeito, né? Fizemos lá no começo a interpretação de uma citação que tinha um passado perfeito ali, né? E é isso aí. Tela azul e eu vou parando por aqui. Estudem bastante, qualquer dúvida entre em contato com o professor de vocês, tá ok? Não deixe nenhuma dúvida acumular. Bye, bye.